O governo Lula já começa a se preparar para as eleições do ano que vem e usa a tarifa de Donald Trump para atacar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Aliados a Lula dizem que, ao apoiar Trump, Tarcísio vai contra a defesa do Brasil e pode prejudicar sua carreira política por se ligar a interesses externos. André Anelli, de volta conosco aqui no 3 em 1, vai nos dizer mais detalhes a respeito desta estratégia de comunicação aí dos aliados do presidente Lula. Anelli, boa tarde, bem-vindo novamente. Obrigado, Kobayashi. E essa estratégia fica bem evidente, principalmente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a partir já dessa quinta-feira fez algumas declarações citando diretamente o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Em uma das declarações, Haddad disse o seguinte, abre aspas, o governador errou muito, porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem desde 1822. O que está pretendendo aqui ajoelhar diante de uma agressão unilateral sem nenhum fundamento econômico, fecha aspas, declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diretamente em relação às declarações de Tarcísio Gomes de Freitas, manifestando apoio, então, à medida do presidente americano Donald Trump, e mais do que isso, ficando próximo, inclusive, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi apontado por Trump como uma das causas desse tarifaço, dessa sobretaxa de 50% dos produtos importados aqui do Brasil para os Estados Unidos. Em outro trecho, Haddad voltou a fazer aquele discurso de que não faz sentido a taxação dos Estados Unidos porque a balança comercial é favorável para os americanos. A América do Sul é deficitária em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm superávit na América do Sul. Eu já transmiti isso ao secretário de Estado do Tesouro americano, dizendo que não fazia sentido você tributar uma região, né, que compra mais do que vende para os Estados Unidos. Então ele, inclusive, ficou de destacar pessoas que são as que estão à mesa com o Brasil nesse momento para tratar do assunto com seriedade, né? Até porque o Brasil tem relações, não é com o BRICS, o Brasil tem relações com o mundo inteiro. E o governador de São Paulo deu uma resposta rápida por meio de nota, dizendo que o ministro da Fazenda tem que deixar de lado questões ideológicas, sentar à mesa e trabalhar. E que cabe ao Haddad falar menos e trabalhar mais, portanto. Já mais esse assunto também, né, Kobayashi, virando tema de eleições 2026 de forma indiretamente e antecipada. É isso aí, André Anelli, direto de Brasília, trazendo todos os detalhes aí de estratégias políticas do presidente Lula e de seus aliados. 2026 já começou, Zé Maria Trindade. E começou forte, né? Olha, em primeiro lugar, essa história de pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso é só um ato político, não tem como um deputado entrar no processo e pedir alguma coisa, né? E o Supremo não é também qualquer... Você pode ir lá pedir. Existem regras, né? Então não tem absolutamente nenhum efeito. Sobre essa discussão aí, também luta política. É luta política, né? Isso é 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sabe muito bem que o governador de São Paulo é ciente das suas responsabilidades e de gerir um estado que é a locomotiva do país. É o grande centro industrial do Brasil, é São Paulo, né? E é claro que haverá repercussões. O que ele fala é como um país como o Brasil, que tem um corpo diplomático tão eficiente, não tenha antes interceptado essa possibilidade e explicado para ele que aqui funciona diferente, que não é chegar no judiciário e dizer, olha, para com esse processo. Enfim, faltou exatamente convencimento, faltou falar lá no Departamento de Estado norte-americano, ou falar, vem aqui, conheça o processo, né? Então faltou mesmo, o que cobra o governador é isso. Gani. Não, exatamente. Bom, primeiro em relação ao Poder Judiciário, é lógico que coloca pressão em relação ao Poder Judiciário, mas eu não acho que isso haja uma mudança de entendimento no curso do julgamento. É claro... Alagani, agora são 17 horas, 31 minutos. Quem está na rádio vai para um rápido intervalo.
por aqui, pode continuar. Agora, em relação ao Tarcísio, né, é claro que isso, de alguma forma, já começou as eleições de 2026. O Tarcísio vem despontando aí na liderança nas pesquisas, pelo menos algumas pesquisas, à frente do Lula, e aí é claro que o presidente Lula vai também tentar desgastar o governador de São Paulo. Por outro lado, a estratégia do governador é colocar no colo do presidente do Brasil todo esse tarifaço que está acontecendo pelas declarações que ele deu, principalmente lá nos BRICS. De qualquer maneira, para acalmar a situação, eu vejo que a saída seja pela negociação diplomática. Eu concordo com uma visão que o Musa traz aqui, que o Brasil tem muito mais a perder escalando isso do que a ganhar. Portanto, o caminho é a negociação diplomática e, de alguma maneira, dar uma garantia ali para os Estados Unidos de que não haverá uma aproximação ideológica em relação à China e nem uma substituição do dólar. Eu vejo que esta é a principal questão. Se os Estados Unidos, se o Trump estiver confortável em relação a isso, eu acredito que a situação acalma. Não tem nada de comercial. Por quê? Porque o Brasil é deficitário no comércio com os Estados Unidos e as tarifas colocadas um pelo outro são praticamente as mesmas. Ou seja, os Estados Unidos colocam contra a gente 2,2% e a gente 2,7%, muito embora na OMC seja de 11% a 13%. Mas na prática, segundo a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, é 2,7%. Agora, Bruno Musa, eu quero entender a situação política do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já está levando pedrada de todo lado. O governador de São Paulo está levando aí uma certa culpa e responsabilidade pelo que anunciou o presidente americano, que citou o ex-presidente brasileiro. Você acha que isso aí já é consequência dele ser bem avaliado nas pesquisas, ser cogitado toda hora para disputar as eleições em 2026? Subiu no pedestal de presidenciável muito antes o Tarcísio de Freitas, ou foi colocado nesse pedestal muito antes? Veja, vamos lá. Até o momento, ele não disse 100% se ele será candidato. Inclusive, essa semana ele voltou atrás ao que parecia que tinha ido adiante de que seria ele o candidato. Essa semana ele, de novo, colocou um balde de água fria naqueles que acreditavam na sua candidatura. Enfim, em política, a gente não pode ter 100% de nada. Até o passado é incerto, como no Brasil, em grande parte das coisas. Me parece que sim, que graças ao aumento da popularidade do Tarcísio e até as pesquisas recentes que vêm sendo veiculadas, me parece que sim, ele desponta como um fortíssimo candidato de Lula nessa próxima eleição e, obviamente, isso serve para os seus opositores e inimigos como arma. Então, é claro que a narrativa continua muito forte. Mas eu confesso, Cobá, talvez da minha visão mais liberal-libertária, não apenas da economia, mas na parte filosófica como um todo, que isso passa do ponto. Ele tem, assim como eu acredito que a esquerda também tem, o Haddad veio a público e criticou, a liberdade de falar o que ele bem entender. Se ele acredita ou acha que ele tem que defender o Trump, e se isso acabar sendo um tiro pela culatra e sair contra a eventual candidatura do próprio Tarcísio, que assim seja, mas que seja realmente a própria eleição em si que determine se ele foi bem ou foi mal no posicionamento dele. Ou seja, que as pessoas votando vão lá e decidam, apoiamos ou não apoiamos, e a maioria vence. A gente entra nessa narrativa, e eu estou falando a política, não nós aqui, entra nessa narrativa de qualquer coisa que um dos lados fale, precisa logo ou cancelar, ou ir a fundo, faz parte do jogo político. Mas eu confesso que isso é um tanto quanto desgastante, ainda mais que falta um tempo para a eleição e não sabemos sequer se o Tarcísio será o candidato a presidente ou não. Imagina chegando mais perto, com uma falta de limite, de ética, de moral que a gente vê em uma série de políticos na história brasileira, como isso pode ser ainda mais exacerbado do que foi nas eleições anteriores. E a situação do Lula, hein, Piperno? Que ele tem que resolver os impactos da taxação. Ele tem que pensar numa alternativa para reagir à taxação, sem pensar aí nessa dobrada de aposta que pode vir do lado de lá também. Ele tem que atacar o Bolsonaro, mas ele também tem um outro que é o sucessor, que pode ser o Tarcísio, tem que bater no Tarcísio também. Quantos pratinhos está equilibrando o presidente Lula nessa gestão de crise, hein, ô Fábio Piperno?
Mas como eu disse, aliás, muita gente considera assim, para ele, realmente, por enquanto, o Trump tem sido o inimigo dos sonhos. Ele dá um presente ao presidente Lula, como o Trump já fez em outros países, a partidos de esquerda aí, né, que disputavam eleições em outros países. É só ver o que está, enfim, o reflexo disso em redes sociais e até mesmo em veículos tradicionais daqui e de fora. Já vi jornais americanos hoje criticando demais as medidas do presidente Trump. Aqui no Brasil, vejam, o mais antilulista dos jornalões, o Estado de São Paulo, hoje um editorial duro, intitulado Coisa de Mafiosos. Veja só o que ele diz aqui, num trecho. Ó. Vestir o boné de Trump hoje significa aliar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. Caso Trump leve adiante Tarcísio e outros políticos embevecidos com o presidente americano terão dificuldade para se explicar com os setores produtivos afetados. Entre outras coisas, o estado de São Paulo é, sim, o estado mais afetado por isso. Então, é óbvio que o empresário de São Paulo, o agroprodutor, ele em algum momento vai chegar para o governador e falar: escuta, governador, o senhor que sempre usou o bonezinho MAGA, o que o senhor vai poder fazer por nós agora? Porque, vejam só, isso vai ser matéria-prima farta para o outro lado usar. Está vendo só o pessoal do MAGA? Olha aí, ó. Então, esses são, por coincidência, os governadores dos estados que serão mais afetados por isso. Então, grande parte desse ônus vai recair nas costas deles. Agora, se tiver também uma escalada nessa guerra tarifária e trouxer encarecimento do processo de produção aqui no Brasil, escalada dos preços, para a população pouco importa, porque o que é mais natural é culpar o governo de turno. Então, não sei se essa narrativa vai colar também, viu, Piperno? Falar, mas isso é culpa dos Estados Unidos porque o produto aqui está mais caro. E ok, é culpa mesmo lá dos Estados Unidos e é culpa do Tarcísio que apoiou o MAGA, mas, no final das contas, o efeito econômico, seja ele negativo ou positivo, é creditado ao governo de turno. Olha, se a área de comunicação... Então, Alan, mas se a área de comunicação do governo não for muito incompetente... Veja, ele ganhou 2 Mas a gente sabe como é que tem sido a comunicação. Mas veja, o documento do Trump, na primeira linha, cita o Bolsonaro. Agora há pouco a gente leu aqui a manifestação do Steve Bannon dizendo que, tá bom, então removam o que vocês têm contra o Bolsonaro que a gente tira as tarifas. Então veja, não é uma questão provocada, causada pelo governo brasileiro nesse sentido. É também uma retaliação política do governo americano e que pode ser lido também como uma chantagem política.